A graça e a paz, meus amados, com a permissão do Senhor, hoje eu venho aqui te trazer essa palavra. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo, glória a Deus e aleluia, no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor, cujo título tem aqui na minha Bíblia, Jesus anda sobre as águas. Assim vai falar a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Você vê que no começo da nossa leitura, a palavra vai falar que os discípulos se encontravam num barco e quando aquela tempestade o afligia, eles tiveram medo. E ao ver Jesus andando sobre as águas, eles tiveram medo. Mas Jesus de imediato gritou para com eles e falou que eles não temessem, pois era ele, Jesus Cristo. E Pedro, como sempre Pedro, ele olha para o Senhor e grita, Senhor, se és tu, faça com que eu vá até ti andando sobre as águas. Jesus fala para Pedro, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a tempestade aumenta, a tempestade bate. E Pedro, ele vem a ter medo. Mais uma vez, o medo. E com isso, Pedro, pela honra e glória do Senhor, Pedro, ele vai e começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele clama a Deus. E Cristo chega até ele e o traz à tona. Mas entenda o que a passagem, o que essa palavra nos passa hoje. Muitas vezes o problema vem a bater em nossas portas. Muitas vezes as situações, as batalhas, a luta do dia a dia vem tentar nos afligir, tentar nos derrubar. Mas saiba você que com a nossa fé é para nós andar por cima desse mar de aflição. É para nós andarmos por cima desse mar de angústia, por cima desse mar de luta. Quando Jesus falou para Pedro, vem, e que Pedro começa a andar, e que a tempestade abate Pedro novamente, e Pedro começa a afundar. Sabe, às vezes quando nós estamos com problemas, com situações bastante difíceis, nós resolvemos clamar ao Senhor. E quando nós clamamos a Deus, nós no começo sentimos uma força e começamos a caminhar por cima desses problemas. Sabe em que momento que nós começamos a afundar, que é o mesmo momento em que Pedro afundou? É na hora que o medo vem abater novamente. O medo de perdermos algo. O medo de que nada dê certo. O medo de que a luta seja em vão. E quando o medo começa a abater, a tempestade começa a ganhar força em cima de nós. O medo, ele nos faz com que nós venhamos perder, nem tanto perder, mas afastar o extraordinário, o milagre extraordinário, através de uma ação simples de Cristo. Você sabe qual a maneira mais fácil de nós batermos o medo de frente? É ter a fé, acreditar. Independente de qual seja a situação, independente de qual seja o tamanho da luta, mas é acreditar, é ter fé.
É não deixar o medo abater. Olha, a partir do momento em que nós decidimos a seguir os caminhos de Cristo, a partir do momento em que nós decidimos caminhar com Jesus, as tempestades vão vir, o vento vai bater. Mas se nós escutarmos e confiarmos na voz do Espírito Santo, que vai dizer, vai, caminha sobre esse mar. E ele vai dizer, vem, pois eu estou com a tua vitória. E com a nossa fé, com a fé, simplesmente com a fé, acreditando, se jogando aos braços do Senhor, sem ter medo, nós caminharemos por cima desse mar de aflição. Nós não fomos chamados por Cristo. Você não está vendo esse vídeo à toa, tá? Nós não fomos chamados por Cristo à toa. Nós fomos chamados para vencer. Cristo tem vitória para nos dar. E a vitória que o Senhor tem para nos dar é bem maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Mas que para que nós possamos alcançar essa vitória, para que nós possamos caminhar sobre esse mar, é necessário termos fé. É necessário amar a Cristo. Porque é através da fé que nós alcançamos a graça e assim a nossa salvação. Sem fé, nada somos. A nossa fé sem a obra, o que seria a obra? A prática do amor, a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, a prática do Evangelho do Senhor. A principal obra é nós se entregarmos por inteiro ao Espírito Santo de Deus. É confiar nele. É confiar. Por mais que os planos de Deus não sejam igual ao nosso, mas tenha certeza que os planos do Senhor é bem maior e bem melhor do que o meu e o seu. Sei que muitas vezes é difícil. Nós planejamos algo, mas o que Deus tem para nós é totalmente diferente do que nós pensamos. Mas feliz é aquele que deixa-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Feliz é aquele que confia nos planos de Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós tentamos agir com os nossos planos, da nossa forma. E todas as vezes não conseguimos. E todas as vezes caímos e perecemos. Mas o que Deus tem para nós é bem maior. O que Deus tem para nós não é passageiro, não é momentâneo, é para sempre. A vitória conseguida a Deus, que Deus nos concede, é uma vitória por completo, não é uma vitória por metade. Então tenha fé, acredite no Senhor, acredite nos planos de Deus na tua vida. Por mais que os planos do Senhor não sejam iguais aos teus, mas tenha plena certeza que os planos dele é bem maior e bem melhor do que o nosso. Tenha fé, acredite, caminhe sobre esse mar, porque Jesus está contigo. Amém? Graças a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te proteja, Deus te guie. Tenha um ótimo final de semana para você, tua família e tua casa. Graças a paz.